Satsang 2. Jean Caion. 20 de julho de 2022. Bem, aqui vamos nós. Irmã, sim, eu queria dizer algo. Ouviu os satsangs? Sim. Irmã. E você fala muito sobre aceitação e assim por diante. E então você diz, isso não me impede de ficar com raiva. É claro que sim. Irmã. E quando você está com raiva, você reage? Não. É preciso distinguir entre o que chamamos de ação/reação imediata, sem reflexão, e a raiva justificada, é a raiva fria, e não a quente. Isto é, quando diante de algo que acontece em sua vida que você não aceita, primeiro você o aceita, mas depois tem que agir. A aceitação irá contornar ação/reação. Você passará do que é chamado de ação/reação para a proação. A aceitação é algo que simplesmente permite a você se distanciar da emoção imediata. Uma criança, por exemplo, não tem controle emocional. Você lhe nega algo, ele grita. Está bem assim? O importante é distanciar-se do que costumávamos chamar de observador na época, ou seja, quando algo acontece, acima de tudo, você aceita, mesmo e especialmente se for inaceitável. Como o fenômeno da aceitação cria uma fluidez, é a inteligência da luz que lhe dá a resposta. Isto quer dizer que você se apaga de si mesmo. Portanto, a aceitação, como eu disse, cria a travessia. Por outro lado, se você reage imediatamente, então você está na emoção, o que chamamos de emoção primária, que não é controlável, a raiva da criança, a coisa que ocorre imediatamente. Por outro lado, assim que você coloca uma distância, como disse Gurdjieff, você sente uma emoção, adie para o dia seguinte. O que acontece no dia seguinte? Não há mais emoção. Elisa. Sim, mas é difícil. É uma ginástica da mente que lhe permite evitar a ação/reação que é sempre dupla. E você entra no que se chama em psicologia, a proação, ou seja, algo que não é mais condicionado como reação, mas como ação proativa, e é por isso que dizemos que não é uma reação, mas que levará a uma solução. É o mesmo na empresa, é o mesmo em todos os lugares. Irmã. Então, a aceitação e então você pode ficar com raiva. Sim, é claro. Isto cria uma distância do personagem. Isto o coloca na posição de observador ou testemunha, como disse Bidin, e neste ponto, as coisas são muito mais simples. Ou seja, você não se deixa enganar por sua própria emoção, mas sua emoção, de certa forma, é consentida livremente. Mas é antes de tudo a aceitação que cria a travessia, que colocará uma distância, como disse Gurdjieff, entre o fato de reagir. Porque uma reação será sempre dupla, ação/reação. Quando você coloca a aceitação na frente, você cria um mecanismo de travessia, você se aproxima do momento presente, você se aproxima do tempo zero, chame isto como você quiser, você se aproxima do observador ou da testemunha. Portanto, você se dissocia do personagem, não para recusá-lo, mas para vê-lo. Então, você vê seu personagem, como dizem algumas pessoas, o seu macaco que vai ficar agitado, mas você percebe que não é esse macaco que fica agitado. Você vê? Portanto, ainda é uma expressão de emoção, mas não é, como você diria, uma emoção primária. São as primeiras emoções que são devastadoras. Na verdade, há 4 emoções no ser humano. Depois, todas as emoções são uma mistura destas 4. As 4 principais emoções são tristeza, medo, raiva e alegria. Não há outros. Todas as outras emoções são uma mistura em diferentes proporções de cada uma dessas 4 emoções primárias. Assim, é todo o trabalho da inteligência emocional do Goldman, de fato, nas estratégias de apoio à empresa, no treinamento, por exemplo, sempre ensinamos as equipes e os indivíduos a não reprimir suas emoções, mas colocá-las em uma espécie de latência. Como Gurdjieff costumava dizer, você está com raiva porque alguém faz algo estúpido com você, mas se você adiar conscientemente sua raiva para o dia seguinte, no dia seguinte não haverá mais raiva. É tão simples quanto isso. Irmã, 1.
Se alguém que não conhecemos na rua, no dia seguinte eu não irei vê-los. Irmã, 2. Não, mas você não tem raiva no dia seguinte. Sim. Irmã, 1. Sim, você vai, mas não pode dizer a ela. Sim. O principal é criar o fenômeno da travessia, da aceitação, que é a mesma coisa que o tempo zero. Portanto, uma espécie de, como posso dizer, silêncio emocional que o levará a uma reação emocional que não é mais desproporcional ou uma ausência de emoção. Mas o perigo da emoção é que ela é algo que o coloca em movimento no momento. Você reage a um evento, a um fato. Mas muito facilmente, você percebe que se o evento ou o fato que gerou a emoção, você não deixa que ela se expresse, mas a acolhe, no sentido de integrá-la. Naquele momento, a emoção não pode mais ser destrutiva, mesmo que seja uma raiva. Você não deve acreditar que aquele que é livre não se zanga. Bidi era conhecido por sua raiva absolutamente inacreditável na rua. O absoluto não é um estado de perfeição de nada, é um estado natural. Assim, no estado natural, o personagem é visto, é aceito. Mas não existe, como se poderia pensar, uma espécie de transcendência quando tudo se torna belo, tudo se torna leve, tudo se torna calmo, nada disso. Estar completamente vivo não é isso. Não é para ser desprovido de emoção, desprovido do personagem. É só ver que o personagem é apenas um ator. E quando você aceita isso, bem, você está livre do personagem. Assim, foi traduzido de diferentes maneiras na época, pela fluidez da unidade, por Ikki Inuk, pelos 4 pilares do coração, etc., etc. Mas é sempre o mesmo princípio, ou seja, não gerar a dualidade. A comunicação, já que se diz que devemos nos comunicar, a comunicação é um ato duplo. Somente o silêncio é um ato unitário. A expressão não tem que ser bloqueada, retida. Ela simplesmente tem que ser vista, digerida, superada e transcendida. E não é um refluxo, não é como você chama, não é uma recusa ou um refluxo do que se experimenta. É um cruzamento do que se vive. Mas você percebe muito rapidamente que o processo de aceitação o leva a uma maior facilidade, muito rápido, muito rápido. Isto não significa que você não esteja mais zangado ou triste ou que você não seja mais isto ou aquilo. Mas simplesmente, há o que chamamos de inteligência emocional, uma inteligência pessoal, emocional/pessoal, que jogará na articulação de suas emoções e de seus pensamentos dentro de você. Isto é o que também chamamos, e o que chamamos em psicologia esportiva, de máxima eficiência neurobiológica. Isto quer dizer que você fará, por exemplo, para um esportista, o gesto perfeito sem esforço. E no nível do personagem na vida cotidiana, é a reação, entre aspas, adiada na perfeição, que não é mais uma oposição e um confronto, que é a expressão do que se sente, mas que não é marcada por uma ação/reação. Portanto, aceitar as coisas não significa resignação. Mesmo se a vida agora nos leva à resignação. A aceitação simplesmente cria uma travessia e uma distância das reações emocionais, as chamadas reações primárias, de todo ser humano. E é nestas circunstâncias que você é, como devo dizer, mais eficaz. E é nessas circunstâncias que você não tem, você sabe muito bem que se você ficar muito zangado, vai ter dores de cabeça, vai ter azia. Se você está muito triste, dizem na medicina chinesa que a tristeza danifica os rins, isso é bem verdade. O medo também paralisa o processo cíclico da respiração central. E quando você aceita, por exemplo, você está em uma situação que cria medo, você o aceita, especialmente se for inaceitável. O simples fato de decidir, mentalmente, intelectualmente, aceitar a coisa, a transforma e o aproxima do momento presente, portanto da exatidão do que deve acontecer na vida e não em sua vida. Ou seja, você se extrai, pelo mesmo fato, da ideia de ser um personagem, de estar em uma história, de estar em um cenário, de estar dentro de um processo habitual, digamos, o que chamamos de hábitos, que são terríveis para o ser humano. Qualquer hábito, mesmo o mais confortável, é uma escravidão. Isso vai muito longe.
Conversamos sobre isso na época, por exemplo, sobre o hábito de dormir a tal e tal hora, o hábito de comer a tal e tal hora. Você percebe que quando você está livre, bem, você não come mais quando tem que comer. Você come quando está com fome, um exemplo entre muitos outros. Você não está mais sujeito aos ritmos biológicos ou sociais. A verdadeira liberdade está aí. E francamente, quando você estuda medicina nutricionista ou qualquer outra coisa, eles lhes dizem que você tem que comer em um horário fixo, e nanguinanguinanguinanguinã, gíria francesa. É uma grande besteira. Coma quando você estiver com fome. Irmã, bem, eu descobri isso agora. Mas eles dizem que não há tempo. Mas quando se tem um emprego, ainda é preciso respeitar o horário, sim, sim. Irmã. Então lá vai você. Portanto, sim, comemos em tal e tal momento porque não podemos fazer de outra maneira. Bem, sim. Risos. Quando não se pode fazer o contrário, é porque não se deve fazer o contrário. É porque em sua vida e em sua vivência, em seu cenário, você tem que passar por isso. Hoje, você tem pessoas que não trabalham e tem outras que são obrigadas a trabalhar no mundo livre. Há alguns que têm filhos e estão criando filhos, e outros que não têm mais filhos para sustentar. Todos são diferentes. Mas o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. Quanto mais você está inserido na sociedade, no sentido mais amplo, mais você está sujeito à sociedade. Mas se ainda hoje você está sujeito à sociedade, deve ser assim para você. Não estamos todos na mesma idade. Não estamos todos nas mesmas circunstâncias de vida ou de integração ou o que quer que seja. Mais do que nunca, lhes foi dito que você está onde deve estar, você não pode estar em nenhum outro lugar. Portanto, não há necessidade de se opor, se você está trabalhando e sendo submetido aos ritmos de trabalho, é assim que as coisas são. Se você está sujeito à educação das crianças, o que o obriga a ficar zangado, é também assim que é. Portanto, não há necessidade de se opor, ou se você estiver sujeito a obrigações de qualquer tipo, você é obrigado a se submeter a elas ou a aceitá-las. O que, mais uma vez, equivale exatamente à mesma coisa. Mas a partir daí, não há mais problema. Você verá facilmente que todas essas coisas não têm mais peso sobre você. Ela se torna leve. O que era pesado, o mesmo ato ou a mesma ação que era pesada torna-se leve. Muito simplesmente, porque no processo de aceitação, e também é aceito o que a sociedade obriga você, se você trabalha, a comer a tal e tal hora, mesmo que não tenha fome, há também um fator de superação nisso. Portanto, é claro, pode-se dizer que aqueles que não têm mais filhos para cuidar, que não são mais obrigados a trabalhar, são mais livres de outra maneira. Mas isto não é verdade. Isso não é verdade. Existe a mesma possibilidade desta liberdade da qual eu falo, que não é mais externa ou interna, a liberdade do real que se manifesta de maneira inelutável. Desde o momento em que a testemunha, o observador vê em o seu macaco, o seu papagaio, ou seja, seu personagem em seus hábitos, em seus costumes, nos rituais que todos nós temos em diferentes momentos do dia em todas as nossas ações, sejam elas quais forem, que tudo isso, mesmo que seja reproduzido, não tenha mais nenhum impacto sobre o que você é, ou seja, você descobre que no final o que você é está além do personagem e além da sua consciência. Hoje, você tem pessoas que vivem a liberdade, que nunca ouviram falar de chakra, que nunca ouviram falar de outras dimensões, que nunca ouviram falar de estrelas, de corpos de luz ou outros. Você tem pessoas que falam, vou dar vários exemplos na internet no momento. Quais são seus nomes? A Betty Kirian, a Jeanette Forget, Eckhart Tolle para os mais conhecidos. Você nunca ouviu, me parece, Eckhart Tolle falar sobre um chakra ou energia. O poder do momento presente, é simples, colocado de maneira diferente, é a mesma coisa. Ou seja, quanto mais se aceita estar neste estado de resiliência em algum momento, porque quando deixa passar, mesmo os choques mais difíceis, não significa não sentir, pelo contrário, não é deixar a reação correr livre. Isso não significa bloqueá-la.
Significa deixar atravessar por qualquer evento, muito rapidamente, especialmente agora. Você percebe que não é mais este macaco, este papagaio, este personagem. Você está além disso. E isso, naturalmente, confere uma espécie de paz interior, de silêncio, que é difícil de encontrar. Mas isso não o impede de expressar emoções, nós somos humanos. É que as emoções não arrastam você para a mente, para os hábitos ou para o sofrimento. Eu sei muito bem quando uma emoção pode levar ao sofrimento ou a uma reação do corpo, e quando uma emoção é vivida e transmitida sem afetar o corpo e a mente. Neste momento, você está em clareza, está em lucidez. É sempre a mesma coisa, é algo a ser vivenciado. Primeiro, colocá-lo em prática, e depois ver os efeitos muito rapidamente. É o mesmo princípio, se você quiser, as ressonâncias de Agape ou a osteopatia ternária que desenvolvemos, há alguns anos, com osteopatas que nos permitiram redescobrir o ritmo fundamental do ser humano, que não é um ritmo binário, mas um ritmo ternário. Tudo que tem sido chamado de inteligência da luz, a fluidez da unidade, o estado natural, o real, é exatamente este processo que está em ação. E mais uma vez, as emoções não devem ser suprimidas ou reprimidas. Elas simplesmente têm que ser vistas. Porque quando elas são vistas, isso significa que você não é mais o ator no palco, mas pelo menos o espectador de si mesmo. E nesta ação de ser o espectador de si mesmo ou o observador, a testemunha, como Bidi costumava dizer, é a mesma coisa. Você percebe que não é nada do que está acontecendo. Portanto, o ponto de imutabilidade, o Tao, o centro, o coração do coração, você chama como quiser, é o que fará você parar de aderir ao personagem, parar de aderir ao personagem. Você deve sempre lembrar que a pessoa nunca é liberada. Mas, por outro lado, você está liberado da pessoa. E isto é absolutamente verdade. Não se trata de um jogo de palavras. É realmente assim que acontece. E então o personagem pode interpretar seu papel no palco sem ser enganado. E mesmo nestas áreas, como disse Bidin, você tem que parar de pesquisar. A partir do momento em que não há mais pesquisa, não há mais pesquisador, e, portanto, não há mais distância, e você se aceita totalmente no momento presente. O momento presente não é fechar os olhos e entrar em meditação ou alinhamento de nada. É estar plenamente no aqui, plenamente no agora, e não ser enganado por isto, completamente no aqui e completamente no agora. É um espaço de resolução, um espaço de resiliência, um espaço de transcendência, um espaço onde a liberdade é possível. Mas enquanto você estiver condicionado pelas reações, na maioria das vezes relacionadas a lembranças, experiências traumáticas, lembranças felizes ou infelizes, você não pode ser liberado de sua pessoa. Além disso, como não há ninguém, realmente quando dizemos que não há ninguém, não se trata de um jogo de palavras. É que não há realmente ninguém. É a única maneira de descobrir que, de fato, somos um sonho e que sonhamos nós mesmos, não apenas nosso personagem, mas todos os outros. Quando você dorme à noite e não há sonho, você não sabe que está dormindo, não sabe que está sonhando, não sabe que está consciente, você está na verdade. Portanto, é claro, para a pessoa ou para o personagem pode ser assustador, porque você pode chamá-lo de nada. Mas o nada é tanto o cheio quanto o vazio. Não é apenas o que nasce antes. O nada está ao mesmo tempo vazio e cheio. É o nada da pessoa, o nada da memória, ou seja, você se mostra que não está mais sujeito aos atos reflexivos, de memórias e condicionados. A maioria de nossas ações está sempre condicionada. E isto é algo que é vivido, sentido fundamentalmente dentro de si mesmo, em todos os desafios ou atos da vida diária. E mesmo que você se deixe levar, digamos, por uma emoção primária, por exemplo, você que tem filhos e uma dessas crianças faz algo estúpido, você tem que gritar com ele, você tem que agir. Mas você não estar mais enganado por isso, ou seja, seu corpo não será mais totalmente sobrecarregado e sua mente estará livre dessas influências astrais e emocionais. Mas, mais uma vez, é a prática que lhe mostra isto.
Em algum momento, no início das ressonâncias de Agape, as pessoas eram convidadas a consumir, a absorver os demônios, tudo que passava, tudo que eles pensavam, a comê-lo, literalmente. Eles perceberam que mesmo um demônio, mesmo Yaldabaoth, quando você o consome, não importa o que ele faça, já que é você. O Yaldabaoth, ele joga a distância para fazer você acreditar que está separado de você e provocar medo ou susto. Elisa, quando você estava consumindo, não lhe doía o estômago, depois? Quando você entender que você também é o diabo, o que você quer que aconteça com você? Irmã, exatamente. Elisa, não houve dor de estômago depois? Elisa, quando você consumiu o diabo, seu estômago não doeu? Não, não. De forma alguma. Você apenas reabsorve sua própria criação. É para ser vivido. Isto é alguma coisa. E, mais uma vez, como disse Bidin, como eu também disse, a compreensão está ligada à vivência. Não pode ser uma compreensão anterior à experiência e não pode ser uma compreensão intelectual, mesmo com todo o conhecimento da neurociência, da energia e do que quer seja. Este é o único caminho, não há outro caminho. Porque enquanto você permanecer na vontade da compreensão intelectual, o que é lógico, antes de saber como dirigir um carro, você tem que ler o manual, tem que ser explicado para você e tudo mais. Para o que nós somos, não há necessidade disso. Isto é o que todas as pessoas que acordam lhes dizem, sempre esteve aí. E sim. Mas nós não tínhamos visto isto antes. Mas é preciso admitir que isto sempre esteve presente. E não há ninguém que acorde e lhe diga outra coisa que não seja isto, e sim, sempre esteve aí. Simplesmente, fomos retirados deste momento presente, pelo personagem, pelas memórias, pelas reações, pelas emoções, pela mente, pelas projeções. E o momento presente, como dissemos esta manhã, você o encontra muito facilmente a partir do momento em que está imerso no silêncio, imerso na água, imerso em uma floresta, imerso em uma contemplação de Buda, uma pedra, uma pintura, qualquer coisa. Irmã, e esta manhã, geralmente quando vamos a um curso, não é um curso, nos pedem imediatamente para nos apresentarmos. Quem é você, o que você faz? Nada. Apenas. Outra irmã, eu disse a mim mesma, isso é bom, pelo menos você não está alimentando o personagem. Este é um momento em que de fato você não pensa mais. Irmã, mas sim, é isso mesmo. Assim que você pensa, você está acabado. Irmã, eles colocam um rótulo em você. Eles costumavam chamá-lo de espontaneidade, lucidez, clareza. Sim, é isso mesmo. Quanto mais você estiver nesta atitude, irmã, de espontaneidade, de aceitação, não sei como chamá-lo, sim, de aceitação, de acolhida, de acolhimento do que é. Não é mais do que isso. As boas-vindas também do seu personagem. Não se trata de rejeitá-lo. Irmã, pelo menos você não alimenta. E tudo isso está se concretizando, hoje cada vez mais facilmente. Como houve a varredura da anomalia primária em 2018, sim, isso mesmo em 2018, em maio de 2018, é muito mais fácil. Mas você ainda tem que ser informado sobre isso. Irmã, então, para se comunicar, é importante quando se é informado. Portanto, é claro que, dependendo da pessoa, alguns serão, no estalar de dedos, imediatamente, completamente assim. Então outros, como já foi dito, estão indo e voltando entre o personagem e a liberdade até que haja um sistema de equilíbrio e fique claro que ele sempre esteve aí. Quando você começa a afirmar que sempre esteve aí, é porque você vive isto, você se vê. Não é mental, mas assim que você questiona para entender, isto lhe escapa. Ou seja, apenas a vivência, a experimentação e a experiência vivida direta é que lhes dá esta liberdade, que lhe devolve a sua liberdade. Irmão, é como uma prova. Irmão, é claro que sim. Sim, é óbvio. Mas desde que não seja uma evidência, é uma dúvida. Este é todo o princípio de como funciona a consciência.
Portanto, é claro, há anos, nós temos sido ajudados pela elevação vibracionais, pela criação do corpo de luz e tudo mais. Mas o propósito do corpo de luz, e mais uma vez, ele é apenas um andaime. É algo que nos permite estar lúcido, até que você perceba que ele não existe. Irmã, há alguns que vão cair, porque muitos ainda estão no corpo luz. E mais uma vez, o que estou expressando aqui não são conceitos, é simplesmente uma vivência. Isto não impede as pessoas de ter suas doenças, de ter seus transtornos, de pagar seus impostos, de ter seus problemas como todos os outros. Mas é simplesmente visto de maneira diferente e vivido de maneira diferente. Irmã, algo me vem à mente aqui. Os indígenas que estão no momento presente, na verdade, não estão desfasados da verdade. Eles estão, as pessoas que vivem, não sei se ainda existem pessoas na África onde estão realmente no momento presente, vivem em contato com a natureza, que não estão condicionadas. Outra irmã, bem, no entanto eles têm crenças. Irmã, eles têm crenças, mas, na verdade, estão próximos da verdade. Não, eles estão em espontaneidade, mas não estão no momento presente. Irmã, é isso aí. Quando brincam, sim. Irmã, quando uma criança, por exemplo, está brincando, ela está no momento presente. Irmã, sim. Ele está imerso no que está fazendo. Não é uma questão de estar imerso no que você está fazendo, mas no que você é. Não é realmente a mesma coisa. Irmã, às vezes eles invocam os espíritos da floresta, os espíritos, bem eles estão. Outra irmã, muito nos espíritos, nos rituais. O momento presente, se você quiser, como você o reconhece. Bem, gradual ou brutalmente você percebe que não tem mais medo do futuro. Isso não impede que você faça planos de férias, que organize o futuro, mas você não está projetando. Você não espera nada, porque sabe espontânea e naturalmente que no estado natural, as coisas vêm até você. O que deve vir até você é o que deve ser. O que não vem é o que não deve ser. A partir deste momento, não pode haver mais frustração, não pode haver mais desejo, não pode haver mais medo. Você está disponível para a vida, você está disponível para o momento presente. Irmã, então, a mente, para todas essas pessoas, ainda é uma lacuna. Irmã, o espírito, eles invocam os espíritos da natureza e tudo mais, ainda é uma forma de fuga da realidade, do tempo zero. Para quem? Irmã, mas para aqueles que finalmente fazem, que invocam os espíritos, o que? Eu não estou certo de ter entendido. Uma fuga de irmã, do real. Para quem? Irmã, para as pessoas que invocam os espíritos. Ah, sim. Bem, você vê isso muito bem, as pessoas que estão sempre projetando ou sofrendo com seu passado. Irmã, sim. No momento presente não há passado, nem futuro, nem memória, nem nada. Irmã, não há mente. Então, existe o que há. Irmã, é isso aí. Portanto, o que tem mérito de agradá-lo ou desagradá-lo muito, mas é o que é. E isto também vai reforçar. Irmã, está relacionado à memória, quer dizer, não ao que é. Você pode não gostar disso. Não. Você não é mais afetado e condicionado, digamos, você não está mais condicionado pelas suas memórias, pelas suas próprias memórias, bem como pelos seus hábitos, mas, é claro, visto do ponto de vista do personagem, pode parecer uma renúncia ou, é o que Bidi chamou de indiferença divina. Indiferença divina. Quando foi perguntado para Bidi, mas você não tem medo do que está acontecendo no mundo? Ele disse, mas deixe o mundo ir para o que ele quer. Você é independente do mundo. Você está no mundo, mas não é um mundo, e você não pode mudar nada do que foi escrito. E o fato de entender e viver que você não pode mudar nada do que foi escrito, lhe dá uma enorme sensação de liberdade. Como você não tem mais um objetivo, você não está mais contra. Mais uma vez, você tem o direito de ser infeliz, você tem o direito de estar com raiva.
Mas você sabe que é assim e vive isso, você sabe que é assim. Não é um entendimento intelectual, é um entendimento que vem diretamente da vivência. Irmã, já nem sequer há mais responsabilidade. Muitas vezes é dito a você, você é responsável, você é um mestre, não há mais nada disso. Sim. Irmã, não há mais nenhum superior. Então, você pode chamá-lo assim, mas não está nem mesmo relacionado com a supramental, nem sequer está relacionado com a luz, nem sequer está relacionado com o estado vibratório. É realmente um ponto de vista, como disse Bidin, mas eu prefiro dizer, uma postura do personagem e da consciência que cria a disponibilidade. E enquanto você for o ator de sua vida, enquanto estiver no palco do teatro e não tiver visto que você também é o espectador e que, há sempre, o espetáculo que você está observando que nunca existiu, então você não é livre. Você está sujeito ao jogo do ator, você pensa que é o ator, então você pensa que é o espectador, a segunda etapa, a testemunha, o observador, como Bidi costumava dizer nos primeiros anos, e depois você percebe que não há teatro, e que nunca houve ninguém. Portanto, é claro que você ainda tem seus problemas humanos. Se você estiver com prisão de ventre, você vai estar com prisão de ventre, JLR. Se você tiver problemas auditivos, você vai ter problemas auditivos. Mas não procure uma vantagem. O único benefício é a vantagem de ser livre. Não é um benefício de saúde, não é um benefício de riqueza. Não é um benefício de felicidade. O personagem continua sendo o que ele é. E mais uma vez, é uma integração com o personagem. Não se trata de uma rejeição do personagem. Não há nada a rejeitar. É apenas, como costumávamos dizer, algo que você tem que atravessar e ver. Depois disso, as circunstâncias de sua vida, corporais, sociais, familiares, bem, serão o que você escreveu e você enfrenta isso. Mas quando eu digo, você enfrenta isso, você não está mais lutando. E isto muda tudo. Isso não significa que você não será mais incomodado. Olhe, eu sou cada vez mais eletrossensível, sou cada vez mais afetado pelas ondas. Prefiro não senti-las, mas eu não posso evitar, é assim que as coisas são. Portanto, tenho meios médicos e energéticos para contrabalançá-los. Mas o que eu tenho basicamente a ver com isso? Oh sim, eu gostaria que isso fosse embora, mas se não for embora, então há uma razão para isso. E o próprio processo de aceitação, mesmo que você não esteja satisfeito, cria superação e cria resiliência. Irmã, e encontrar maneiras não é também uma maneira de ir, não. Não, é uma adaptação. Irmã, sim. Quando eu coloco pulseiras de Shungite ou coisas assim, não é um adereço de jeito nenhum. É porque eu sei que funciona e, como eu disse no início, eu prefiro não ser muito afetado neste corpo, para estar em paz. E você percebe que, quanto mais você está inativo, mas tenha cuidado, inação não significa não fazer nada, você pode encontrar inação ao pintar, ao escrever poemas, isto é, quando você expressa seu ser interior. Você também está no não fazer dentro do mundo exterior. Pode ser cocriação consciente, pode ser arte, pode ser macramé, um tipo de artesanato, pode ser cerâmica. Pode até estar assistindo programas de TV, por que não? Você entende o que quero dizer? Você está simplesmente disponível. É a disponibilidade para um instante que cria a liberdade. Além disso, você percebe quando está no estado natural, você está disponível. Não posso dizer melhor. Você está disponível para o que é. E então, se você estiver cansado de estar disponível para o que é, você permanece dentro de si mesmo no silêncio e ali você ainda está disponível. E, francamente, não há comparação. Em comparação com todas as técnicas de desenvolvimento pessoal, de elevação vibratória, de meditação, de expansão da consciência, é a tranquilidade. Irmã, oh sim, sim, é claro. Absolutamente. Você não precisa mais lutar. Você não precisa mais justificar. Você não precisa mais demonstrar. Você não tem que provar nada. Quem sabe não tem que provar nada. Ele não tem nada a demonstrar.
Ele não tem nada para vender. Ele não tem nada a fazer. Ele pode criar novamente. Ele pode fazer o que quiser. Mas ele não faz com um propósito. Ele o faz porque é parte de seu momento atual. Olhe para Elisa. Ela faz grandes pinturas. Ela começou a pintar. E quando você pinta, você mesmo o diz, você está vazio. Não se pensa mais nisso. Elisa, tudo está no momento presente. Tudo está no que você faz no momento. Portanto, pode ser pintura, com você, pode acontecer com uma flor. Uma flor, você olha para ela, ou uma árvore ou qualquer coisa. Há um aspecto, sim, pode-se dizer contemplativo. Mas se você tem que agir, você age. Não é também colocar-se em uma caverna e rezar e esperar. Ela está plenamente presente, tanto na dimensão humana, que não existe, quanto na dimensão da realidade. E hoje, mais uma vez, é muito mais fácil. No entanto, era algo, antes dos anos 2000, quando poucos seres humanos tinham acesso a isto. Agora há mais e mais. E não necessariamente as pessoas que tenham seguido um caminho vibratório ou enérgico. Você tem pessoas que estão vivendo isto, sem mesmo saber o que é. Elas ignoram todos esses conceitos e ainda vivem o real. E elas o veem por si mesmas, porque elas não estão mais no estômago, não estão mais na cabeça. Elas estão realmente no coração. E elas nem sabem o que é um coração, mas elas estão no coração. Elas estão presentes. Outra pergunta. Risos do grupo. Elisa, sua voz me põe para dormir. Risos. Ah, mas se eu fizer o silêncio, você adormece ainda mais rápido. Elisa. Não, você tem que falar. E a propósito, hoje à noite, após o jantar, mostrarei a vocês o protocolo Speak, que nós dissemos. E também, você vai tentar, já que há quem não saiba sobre a ressonância de Ágape. É muito simples. Você não precisa nem sentir mais as energias. Você tem um nome, um primeiro nome, você o recebe no seu coração, sem se questionar sobre o sentimento ou a visão. Faremos isso uns com os outros. E você vai ver o que acontece. Irmã, está bem. Irmã, por que fazer o protocolo Speak? Outra irmã, é para se sentir bem. O protocolo Speak no momento, honestamente, é o protocolo que lhe permitirá, Elisa, para continuar nesta merda. JL ri, todos riem. Mas realmente porque age, bem, é claro, no seu nível vibratório. Elisa, no coração, também. Trabalha com clareza. Ela atua na abertura dos chakras. Elisa, mas também sobre o coração físico. É claro, no órgão do coração também. O órgão do coração é extremamente solicitado. Você tem muitas pessoas, mesmo vacinadas ou não, que agora estão morrendo repentinamente. O coração para, porque elas não conseguem lidar com a carga energética e a carga da consciência e, para elas, está na hora de qualquer maneira. Não se trata de um acidente. E você vai ver cada vez mais e mais disto. Irmã, eles se programaram. Irmã, já fiz exercícios, escuto regularmente os satsangs, mas nunca senti nada no nível das energias, e quando fiz exercícios de deixar ir assim ou de ressonância de Ágape, meu coração estava batendo, estava palpitando, sim, bate muito forte, sim, sim, sim. Irmã, estava batendo dentro. Você pôde até senti-lo saindo de seu peito. Sim, é claro. Irmã, era pulsante. Isso foi nos anos 2018, 2019, 2020. Desde então, tem sido um pouco diferente. Portanto, os corações de algumas pessoas ainda estão acelerando. E este é o exemplo típico. Quando o coração começa a acelerar, em vez de experimentar a plenitude, quando o coração acelera no momento da ressonância de Ágape, é porque ainda há uma influência das emoções. O coração ainda é muito sensível às emoções, sejam elas quais forem. Na época, tínhamos desenvolvido a osteopatia. Nós demos às pessoas, não o movimento respiratório primário que os osteopatas conhecem, que é uma compressão-extensão, o ritmo de compressão-extensão, mas em 3 tempos de compressão, 3 tempos de expansão.
E ali, colocamos as pessoas de volta no coração, ou seja, as tiramos da dualidade, simplesmente influenciando a circulação do líquido cefalorraquidiano. Irmã, fizemos isso várias vezes durante nossos cursos de treinamento. Portanto, agora não falamos tanto sobre isso, exceto para os amigos que são osteopatas, que o utilizam na terapia. E agora é tão, em um estalar de dedos, fácil de obter instantaneamente. Irmã, sim. E você não tem que fazer nenhum gesto ou movimento. Assim que isto é assimilada, através da vivência e da vida, ele tende a se recuperar, sem nós. Mas, no início, temos que ajudar. É sempre a mesma coisa. É como toda a estrutura das estrelas, os novos corpos e tudo mais, o que foi útil por um tempo, é claro. Mas, hoje em dia, não é mais útil, e eu diria, não tem mais utilidade. Sim, é útil na terapia, quando você está fazendo tratamentos, isso é outra coisa. Mas em sua própria vida, não. Jean-Luc fala com alguém. Você quer me dar outro borrifo, ou é para você? Risos. Isso é uma coisa engraçada o que você está fazendo, eu gosto disso. Irmã, o própolis é bom. Além disso, como não tem o ar-condicionado, está bem. Bem, vocês não estão muito falantes. Irmã, nós estamos bem, eu estou bem. Lembre-se, para aqueles que seguiram AD, no início, havia um mestre Han. Ele costumava dar as respostas às perguntas, primeiro com um discurso e depois ele costumava dar a resposta do silêncio. Vocês se lembram disso? Elisa, sim. Alguém fazia uma pergunta, ele respondia, e então dizia: agora aqui está a resposta do silêncio. E ele não dizia nada. Irmã, então, se não há perguntas, então é sem resposta. As pessoas não sabem mais o que é o silêncio. Elisa, assim, nos próximos meses, tudo será revelado para a humanidade. Tudo que foi escondido virá à tona. Nos próximos meses, tudo que foi escondido dos humanos neste jogo será revelado. Bem, sim. Sim, você vai ver os demônios com seus olhos. Muitos já o viram. Elisa, demônios, o que você quer dizer com isso? Nada do que foi escondido permanecerá escondido. Não vai ser bonito. Elisa, as atrocidades, as atrocidades. Irmã, mas como somos nós ao mesmo tempo? Elisa, as atrocidades, por exemplo, as atrocidades nos túneis, por exemplo. Bem, isso faz parte de todo o pé do satanismo, tudo que tem sido encoberto desde. Elisa, esses bebês, o que são eles? Por milhares de anos. Não apenas desde. Elisa, estas almas, que estão aqui, elas vieram para quê? Para se sacrificarem. É o que foi dito, a certa altura, o ser humano perceberá que foi manipulado, pelas religiões, pelos mestres, pelos Melquisedeques, pelos arcanjos. Tudo que nos manipulou. Elisa, mas esses seres, essas crianças, esses bebês, eles vieram aqui para viver isto. Alguns nascem, não sei se você já viu, eles não têm nada de humano neles. Você ainda não viu os bebês que nascem com os olhos do ET? Elisa, não, quero dizer, os dos túneis. As crianças nos túneis, sim. Tudo isso está sendo revelado. Elisa, e aqueles bebês, aquelas pessoas, aqueles bebês que foram torturados, aquelas crianças. Por que eles foram torturados? Estas almas, elas escolheram isto. Sim. Sim. Porque eles tinham que ir até o fim do horror. O que você quer que eu diga? Irmã, até mesmo a guerra na Ucrânia. Não esqueça que não há ninguém ali. Então, mesmo quando você vê coisas horríveis, bem, Bidi disse a mesma coisa quando ele estava vivo. O que lhe importa? Aquele que encontra a paz em si não pode ficar revoltado com isso. Ele sabe que isso não é verdade. Ele realmente sabe disso, concretamente, mesmo que seja horrível. E quem pode dizer que, como disse Honram, tanto os maus rapazes quanto os arcontes servem no mesmo plano, quer queiram ou não? Ao criar distância, dissociação, separação, bem, eles fazem tudo explodir. Elisa, sim, eu sei que serve ao mesmo propósito.
Mas o que eu não entendo é por que este jogo é tão macabro em vez de ser. Não faz nenhum sentido. O importante é que, quem vive isso e quem o vê, consegue ultrapassá-lo. Foi o que fizemos na época com a absorção dos demônios, é a absorção. Tivemos que passar por todo esse horror e tudo ainda não foi revelado. Nem tudo não está revelado. Irmã, como? Você vai ver. Risos e todos falando de uma só vez. Irmã, este é o começo do pesadelo. Elisa, você sabe algo, você pode especificar? Mas sim, aprendi alguns, não aprendo alguns todos os dias, mas sim, aprendi alguns com frequência. Irmã, mas ele disse. Elisa, há coisas que não sabemos, que você pode nos dizer. Sim, mas não posso gravá-los. Irmã, você está gravando aqui. Está gravando aqui. Irmã, bem, faça uma pausa e depois nos diga. Risos. Irmã, é isso que você quer? Se eu lhe dissesse, por exemplo, que os maiores mestres, rotulados como tal, mesmo os que eu canalizei, eram pedófilos. Irmã, oh sim. Como você reagiria? Irmã, eu não fiquei mais surpreso. Irmã, fiu, isso é o... Mas sim. Elisa, e o Papa? Não, não estou falando aqui do Papa. Irmã, o Papa ainda está vivo. Ele está falando sobre os desencarnados. Não, eu não estou falando do Papa. Estou falando de coisas que aconteceram no século XX, mesmo com entidades que eu canalizo e que tinham mais do que histórias sombrias, autenticadas. Ah, é assim mesmo. Não esqueça que assim que você tiver ascendência sobre alguém, de uma maneira ou de outra, você entra no poder. E assim que você chega ao poder, a perversão não se pode fugir dela. É por isso que não pode haver um mestre. Assim que há um mestre ou maestria, há uma camuflagem. Elisa, você pode nos dizer, por exemplo, e não falamos mais de Maria, costumávamos falar muito de Maria. Quem é Maria agora, neste momento? Tudo que foi dito sobre ela. O que isso importa? O que isso importa? Para mim, os maiores mentirosos, em algum ponto, são as mães geneticistas. Sim. Irmã, sim. Elisa, por que mentirosas? Risos, porque elas criaram os sonhos, nos sonhos, nos sonhos, nos sonhos. Irmã, vamos lá. Irmão, mas será que elas criaram isso ou iniciaram algo em que as criações foram feitas? Elas criaram sonhos dentro do sonho. Irmão, elas criaram esses sonhos no sonho. Mas é claro que sim. O que chamamos de raças de raiz. Irmão, eu pensava que eram as criações iniciais dentro das quais as subcriações ocorriam naturalmente, o que, através do jogo da vida. Elas criaram o que não existe. Isso não é uma mentira. Irmão, talvez houvesse uma intenção no início. Do ponto de vista do absoluto, é uma fraude total. Quem é a maior fraude? Satanás, Yaldabaoth, Lúcifer, Maria, Michael, irmã, o Cristo. Todas eles são fraudes. Irmã, rindo, Maria, o Cristo. Se você sai da adoração, de uma imagem, de uma energia particular, que é uma bela energia, tudo bem, faz parte da cena teatral, é uma mentira. Basicamente, é uma mentira. Elisa, mas se você não estiver desperta, eles ainda têm algum poder sobre você. Até mesmo Abba. Eu fiz com Abba no cinturão Von Allen, é mentira, vocês são todos, nós somos tudo isso. Somos todos o maior manipulador. Elisa, mas até que estejamos acordados, isso pode nos afetar no jogo. Ele pode nos levar, efetivamente, a uma elevação vibratória. Foi para isso que ela foi feita. A maior fraude, como disse Bidin, e Bernard de Montreal concordou totalmente com ele, é a espiritualidade. É difícil de aceitar, mas é a verdade. Elisa, mas nem todos podem aceitar isso. Tudo é um jogo de idiotas. Irmã, eu tenho uma pergunta, de fato, houve as revelações, elas são graduais, até sabermos que há descriação. Sim, mas não há. Irmã, pode haver no momento da descriação, mais uma revelação sobre.
mas não há criação do ponto de vista do absoluto. Não há criação ou descriação. Porque tudo aconteceu no mesmo tempo e no mesmo espaço. Isto não se pode concebê-lo intelectualmente, é impossível. Não há tempo. Você estava ali antes do tempo, antes do espaço, antes da forma, antes da luz. Mas você não pode aceitar isso. Ou se vive ou não se vive. E quando você vive isto, bem, você está livre. Você está livre da mentira da criação. Mesmo falar de descriação ou do fim do mundo ou do fim dos tempos, no final, não significa nada porque é um processo que é falso. Historicamente, sim, estamos de fato vivendo no fim dos tempos. Todos concordam com isso. Hoje, você realmente tem que ser cego para não ver. Mas, além disso, não tem mais existência do que o restante. A criação, a partir do momento que você deixa a consciência, então você penetra na consciência, como disse Bidin, ou seja, é o que é além da consciência, o Parabrahman, o absoluto. Bem, use a palavra que você quer, você percebe que nada disto tem importância. Os universos não existem, o multiverso não existe. As estrelas que você vê no céu não existem. Você mesmo não existe, fundamentalmente no momento em que você se lembra do que é. Não há mais Maria do que Aldebaoth, do que Abba, do que arcanjos, do que arcontes. É tudo cinema. Quando Bidi disse que é uma cena de teatro, eu disse que é um videogame, não é nada mais do que isso. Mas isto não se pode aceitá-lo, não se pode entendê-lo, é impossível. Portanto, não tente entendê-lo ou aceitá-lo, é simplesmente um convite para se colocar no silêncio do momento presente, na aceitação de tudo o que é, mesmo inaceitável, acolher, aceitar, resignar-se, e aí você está livre. E aí, você vê a verdade. Na verdade, não há nada para ver. Tudo isso é só conversa. Não há evolução e nem involução, mesmo que estivéssemos, como disse Bernard de Montreal, em uma fase involutiva, como disseram os hindus, o Kali Yuga. Mas não existe a Era de Aquário, nem a Era das Trevas, nem o fim dos tempos. Ela só existe para aqueles que estão sujeitos à linearidade do tempo, ou seja, o personagem à consciência. E viver isto é ótimo, porque o torna livre. Você não pode ser muito afetado, você é afetado um pouco, mas não pode ser realmente desestabilizado, mesmo pelos atos horríveis. Em tudo o que se revela, de que Elisa falava nos túneis, do pé do satanismo, da adrenocromia, tudo isso. E novamente, estes são epifenômenos. Quando realmente vemos quem está puxando os cordõezinhos de tudo isso. Portanto, você poderia chamá-lo de drama cósmico, mas não é sequer um drama, é uma vasta cena teatral. Irmã, até mesmo o Arcanjo Miguel. Irmã, até mesmo o Arcanjo Miguel. Sim, é claro. Irmã, vou levar a espada do Arcanjo Miguel para. Sabe, viajei pelas dimensões nas asas de Michael, que é uma nave de 18.000 milhas, vivenciei coisas incríveis, incríveis. Para mim, isso não faz sentido. Hoje, até hoje, eu estive em naves vegalianas, em navios arcturianas, dirigi uma nave arcturiana, mas hoje, isso não significa nada para mim. Nada de nada. Estou mais triste, mais feliz? Não, eu sou mais leve. Risos de JL. A propósito, Bidin, um dia quando ele ainda estava vivo, em um de seus primeiros livros, que foi transcrito, alguém vem até ele e diz: estou em contato com Maharishi. Bidin olha para ele e diz: Maharishi, sim, é verdade, ele está aqui. Mas deixe tudo isso, vá além. Ele estava totalmente certo. Simplesmente, a história que foi contada em outras dimensões e por outros canais, é simplesmente um fio condutor para descobrir quem você é. Nada mais. Nada mais. Mesmo quando desempenhei o papel de Abba, o que me importa a Abba? Não há mais Abba do que Jean-Luc Ayon, do que você ou Elisa ou o que quer que seja. Ou seja, a percepção de que tudo isso é apenas um sonho ruim ou um sonho bom é real. Isto não me impede de ser afetado pelas ondas, pela doença, pelo sofrimento de outros, sim, é claro. Mas ainda assim, não me engano, e isso muda tudo.
Ela muda tudo porque, neste momento, há uma resiliência espontânea, há uma capacidade de transcendência e superação que não é um esforço, é uma libertação. E eu lhes digo, nós aprendemos algo todos os anos, em todos os níveis. Quando eu soube, por exemplo, que alguns seres muito famosos que eu estava canalizando eram pedófilos, foi uma estranha surpresa. Poder, sobre quem quer que seja, quando você exerce poder sobre seu marido, sua esposa, como o diretor da empresa, você está consumado. Porque o poder leva necessariamente a tudo mais. Sexo, pedofilia, dinheiro, a necessidade de ascendência. Irmã, mas não acho chocante porque fomos tudo, por termos sido encarnados, fomos todos esses personagens. Somos tudo de uma só vez e ao mesmo tempo, sim. E, ao mesmo tempo, não é verdade. Irmã, sim. Então, contra o que você quer se rebelar? Irmã, isso é que é uma loucura, risos. Irmã, é uma grande brincadeira. Não pode haver perfeição no sonho. O sonho sempre termina em um pesadelo. E assim é com os ciclos civilizacionais. Atlântida, Lemúria, Mu, Todas as civilizações fracassaram, em algum momento. Podemos nos confortar com o fato de que é uma evolução. A Atlântida permitiu a individualidade. Isso é uma besteira. São histórias que contamos a nós mesmos. Irmã, porque na verdade precisávamos nos tranquilizar. Tudo passa. Então, a frase-chave que eu amo é: tudo que passa, não é verdade. O que é verdade é o que nunca passou e nunca passará. É o que você é, qualquer que seja sua aparência, qualquer que seja sua forma, qualquer que seja sua memória. E eu tenho dito, e o vovô também o repete há um ano, que íamos vomitar este mundo, ou seja, que não teríamos mais forças para absorvê-lo, que o vomitaríamos. E é exatamente isso. Irmã, e para viver no momento presente, é preciso um esforço, de qualquer maneira. Requer Irmã, um esforço. Não, essa é a questão. Irmã, de jeito nenhum. O momento presente não é um esforço, é um relaxamento. Irmã, eu gosto dessa palavra, relaxamento. Assim que você sente que está fazendo um esforço, você está cometendo um erro. O momento presente sempre esteve aí, é simplesmente o que é. Não é mais complicado do que isso. Você está aqui, neste momento, está me ouvindo, este é um momento presente. Não é condicionado por nada do futuro ou do passado. Mas não se pode procurar o momento presente. Sempre esteve presente. Você não pode procurar o que você é. Sempre esteve presente. Essa é toda a monstruosidade da ilusão espiritual e da consciência, para fazer você acreditar que é imperfeito, que vai se tornar perfeito. Você é perfeito antes mesmo de nascer. Irmã, quando nós sairmos, vamos soltar o corpo, para onde vamos? Sim, não haverá forma, não haverá nada. E todos os seres que descreveram, bem, Tomo e bem Alexander, porque ele é um cientista, ele já viveu as diferentes camadas astrais. Ele até encontrou sua família que ele não conhecia. A certa altura ele se aproximou de uma porta onde não há forma, não há luz, nada, é muito assustador. Irmã, bem, sim. E então, neste momento, você vê que não pôde fazer nada, você deixa ir. E então você se encontra. Você se encontra. Você realmente se encontra. Então você sabe que é anterior a qualquer corpo, a qualquer luz, a qualquer. Irmã, e o que fazer com ele depois? Bem, nada. Você vive sua vida normalmente. Irmã, ainda em nosso corpo. Bem, sim. Irmã, certo. Irmã, está bem. Você não pode mudar o que é. É que a maneira como você vive que é diferente. Irmã, sim. Irmã, e como não vamos reencarnar depois, vamos estar neste espaço, nada. A única vantagem é conhecer o real, viver, conhecer a verdade. Mas isso não vai mudar o sonho, o roteiro está escrito. Se você tiver que morrer de câncer, morrerá de câncer. Se você tiver que perder sua casa, perderá sua casa. Se você tiver que se divorciar, você se divorciará.
você não pode mudar nada. E isso é uma grande liberdade. Ao contrário do que você possa pensar, a única liberdade está aí. É aceitar o que é. E mais uma vez, depois de fato, eu não me engano dizendo que você tem que pagar seus impostos, você tem que ganhar a vida, você tem que alimentar seus filhos, você tem que pagar o que você tem que pagar. Mas isso faz parte da cena teatral. Irmã, na cena de Elisa, que talvez pudesse ter subido, ela ainda voltou, ela queria terminar algo, neste nível. Porque ela poderia ter subido, e não voltado para este corpo. Sim, ela teve que voltar para ficar em repouso. Irmã, ei, lá vai você. Risos. Nada acontece por acaso. Irmã, sim, sim. Foi o que eu disse ontem, não é por acaso. Assim você pode se perguntar por anos, se é kármico, e por quê, e por quê, e por quê, e por quê. Irmã, é isso aí. Mas isso não ajuda em nada. Novamente, neste tipo de problema, é também a aceitação, que não vai criar cura, não deveria, o milagre existe, mas não é constante. Irmã, há muito tempo, eu tive uma operação, e bem, eu estava dormindo e certamente estava acordada, tinha vibrações, e quando voltei ao meu corpo, como você está em seu corpo? Nada mal, bem, você volta, se não estiver bem no corpo, você não volta. Para mim, era óbvio, eu não queria sofrer no corpo. Mas temos realmente a possibilidade de decidir por nós mesmos, de voltar ou não? Mas se você se coloca de volta, como dizemos, se você se coloca de volta no coração, ele desaparece. É o mesmo princípio quando Gurdjieff deu seus cursos sobre emoções, a superação das emoções. O que Bidi estava dizendo, você se coloca na testemunha ou no observador de si mesmo. Irmã, absolutamente, foi o que eu fiz. E em algum momento você perceberá que a consciência não mais se ajusta ao personagem. Irmã, está bem. Mas que a consciência? Irmã, sim. Lá fora, essa é uma palavra ruim, mas o que não está fixada ao personagem. Irmã, eu realmente vivi isto. Quando se vê isto, este é o primeiro passo. Irmã, está bem. Depois disso, ainda há uma inversão final, para ver que nem mesmo o observador existe. Isto acontece muito rapidamente. Antes, é como naquela época, se você quiser, quando as primeiras descidas do Espírito Santo ocorreram em 1984, na Terra. O primeiro a falar sobre isso foi um canal americano chamado Jason Layden. Jason Layden escreveu a sequência de The Prophet's Gardens, de Khalil Gibran, e recebeu uma mensagem, um livro inteiro sobre o Afterlife de John Lennon, uma vez que ele foi assassinado. E John Lennon tinha dito, isto remonta ao início dos anos 80, e John Lennon tinha dito que haveria 5 novas frequências descendo para a Terra, os 5 novos corpos, 5 novas radiações. Foi o que aconteceu, os 5 novos corpos, os novos corpos espirituais, as constituições dos corpos de luz. Tudo isso já havia sido escrito e dito há muito tempo. Mas a revelação só poderia ser feita em etapas. Porque se é uma revelação, a revelação de Cristo é universal porque fala de amor, de unidade. Mas o que representam o amor e a unidade, uma vez que somos seres de amor, e somos acima de tudo não seres? Que sentido há nisso, já que somos anteriores à luz? Mas, novamente, é somente vivendo isto que você o entenderá. Não tente entendê-lo intelectualmente, ou através de imagens, ou através de uma compreensão intelectual. Irmã, não, eu não tentei entender isso. É somente quando você deixa de lado qualquer pretensão de entender, qualquer pretensão de compreender qualquer coisa, que isso vai acontecer. É de certa maneira a aceitação de sua ignorância, de nossa ignorância, que nos leva ao último conhecimento, ou seja, do não ser que somos e da perfeição que somos. A criação, em sua totalidade, é um véu, um sonho, um véu, um pesadelo, mas que somos obrigados a aceitar, porque somos responsáveis, nós o escrevemos. Risos de J.L. Isso é o que é maravilhoso. Nós somos responsáveis, somos culpados, somos perfeitos. Irmã, e nós somos vítimas.
E nós somos vítimas ao mesmo tempo. Nós somos tudo isso. A tríade infernal de nós mesmos. Risos. Executor, vítima, salvador. Irmã, é isso aí. Uma última coisa a dizer, porque eu vejo que eles estão preparando ativamente nossa mesa de jantar. Irmã, já. Irmã, como? Vejo que eles estão preparando nossa mesa de refeições. Mas, a propósito, você ainda não é avó? Elisa, não, eu tenho 3 índios pequenos. Sim. Irmã, quem são adotados, patrocinados? Elisa, ele tem filhos. Irmã, oh sim. Você tem 3 por casamento. Elisa, aí está. Não, eu não tive a experiência de ser avó. Irmã, mas para ir mais longe em relação a Elisa, você diz que ela voltou para, não sei como chamá-la, repousar. E, ao mesmo tempo, ela está indignada com ele, porque não suporta ter seu corpo deficiente. Ou não, ela nunca o suportou. Irmã, ela não suporta e, no entanto, ela decidiu. Irmão, mas aquele que decidiu e aquele que pode suportar isso não são os mesmos. Irmã, é isso mesmo. Você sabe, você fala em aceitação, mas agora, quando tenho problemas com 5G, fico muito irritado. Risos de JL, irmã, mas sim, porque você causou isso, você está com raiva de si mesmo. Sim. Bem, sim, essa é a diferença. Irmã, essa é a diferença. Eu não culpo o Estado ou as antenas, eu culpo a mim mesmo. E então, no final, digo a mim mesmo, não adianta. Elisa, mas nos 4 anos que você me conheceu desde que recebi isto, nós nos conhecemos bem antes. Vocês viram que eu aceitei, pouco a pouco. De vez em quando, eu me aborreço. Eu digo às pessoas que não aguento mais, eu quero morrer. Elisa ri, mas depois eu me acalmo. Sim, mas como você tem medo da morte? Risos. Irmã, é isso mesmo, é isso que a faz voltar. Você pode ser livre e ter medo da morte. É uma passagem terrível. Irmã, sim. Irmão, e ainda ser livre. Sim. A perda da forma, para alguém que não a experimentou, então tive a oportunidade de sair do meu corpo e ir a todos os lugares, mas imagino que para alguém que não teve uma EQM ou uma experiência de quase morte. Elisa, mas no meu caso, eu fiz. Mas você, além disso, já viveu. JLR, ela já teve EQM, mas ainda tem medo da morte. Irmã, mas sim. Elisa, não é que eu realmente tenha medo da morte, eu não sei o que está acontecendo. Acho que eu também sou. Irmã, você gosta muito da matéria. Elisa, muito controladora, eu não quero largar. A palavra é soltar. Eu ainda quero tudo. A toalha. Irmã, é isso aí, é isso aí. Você ainda está no controle. Porque é o hábito da forma. Irmã, sim, o hábito da forma. Estamos tão acostumados a estar em uma forma ou toda a criação estar em uma forma. Elisa, eu quero que tudo seja perfeito. No sonho é uma bobagem. Nunca será perfeito, não pode ser perfeito. Elisa, mas eu não posso deixar passar a história de que tudo tem que ser de uma certa maneira. Eu não posso aceitar o fato de que, por exemplo, não coloquei Kleenex no grupo. Quando você tossiu antes, faltavam os lenços de papel. Então eu já fiquei chateada. Irmã, você é detalhista. Elisa, porque eu estava pensando que eu tinha que tudo tinha que ser perfeito. Irmã, é a perfeição no material. Elisa, isso é o que eu também traduzo para as pinturas. Quero que elas sejam perfeitas. Irmã, é o controle. Elisa, eu não largo. A única coisa que pode ser perfeita, mas não é uma coisa, é o absoluto, o real. O resto. Elisa, eu ainda tenho que soltar. E foi isso que não fiz nesta última quase morte. Quando eu estava na ambulância, eu estava morrendo. Eu não larguei a vela. Eu vi uma chama, ela estava se apagando. Eu queria. Irmã, queria acendê-la novamente. Elisa,
Ou não, eu não me deixei apagar, porque senão eu teria morrido na ambulância. Eu não queria ir embora. Eu aguentei. Irmã, mas o que é que faz uma pessoa se agarrar? Irmão, é um reflexo, certo? Eles são reflexos de sobrevivência, muito simplesmente. A consciência não aceita que é. Elisa, eu não me deixei morrer porque sou muito controladora. Eu não podia morrer rindo e deixar o mundo ir. Irmã, oh sim, você não era mais parte do mundo. Irmão, Elisa, mas isso é uma parte de você. A parte, na verdade, que não quer deixar este processo acontecer, é apenas uma parte. É o seu lado ou a consciência, mas é apenas uma parte. Elisa, é a consciência ou é o personagem? Irmão, pode ser um ou outro. Pode ser ambos. Tanto faz, meu capitão. Elisa, ambos. Eu a vi. Eu vi que era a consciência. Sim, é isso mesmo. Mas a consciência não pode soltar. Elisa, porque eu acho que o personagem já estava muito cansado. Mas a consciência estava se agarrando. Irmão, sim. Elisa, e eu não posso me dar ao luxo de morrer. Nisargadatta, ele tinha uma expressão para a consciência, ele a chamava de pérfida, Elisa. Os pérfidos, os viciosos. Elisa, tenho certeza de que quando eu puder me soltar e morrer viva, eu vou me curar, eu sei, vou poder mover meu braço Você terá ajuda. Quando não há aquecimento, não há comida, não há eletricidade, risos, este inverno você vai ver. Bem, esse é o plano. Irmão, na verdade, para as pessoas que vivem regularmente o real, as partes, então a parte do personagem, a parte da consciência, como eles se soltam, como eles deixam ir. O que os faz esquecer, finalmente, porque há um pouco disso. Deixaram passar e depois, sim, a maior parte do tempo. Irmão, ela está presente porque, na maioria das vezes, no que é concedido a você pelo seu próprio cenário, você deixa as coisas chegarem. Você não decide nada. As coisas simplesmente acontecem e é assim que as coisas realmente ocorrem. De qualquer maneira, se eu me esforço demais por algo, então eu o chamo. É fluido, não é fluido. É como procurar um restaurante na estrada quanto qualquer ato da vida cotidiana. Ou é fluido, e é perfeito. Ou não é fluido, porque eu coloquei muita vontade pessoal, muito esforço, muito envolvimento da pessoa ou da consciência. As coisas que estão certas são necessariamente simples e fluidas. E é assim em todos os níveis. Portanto, pode ir muito longe. Por exemplo, a eletrosensibilidade ali, com os pulmões que não aguentam mais. Um barulho é perceptível. Isto também significa que há algo que talvez eu não tenha sido liberado. Mas eu não pergunto o que é que eu não soltei, eu espero até que se solte, porque eu não posso fazer nada a respeito. O que você quer que eu faça? É assim que as coisas são. Nas ressonâncias Agape, por exemplo, que eu faço, as pessoas me pedem cuidado, eu não sei e não quero saber o que há de errado com elas e não quero saber quem elas são. Ou funciona ou não, mas não é um problema meu ou deles. Funciona muito bem quando deveria funcionar. Se não funciona, não funciona. Mas eu não tenho mais problemas com isso. E, de fato, um tipo, sim, como disse Bidin, e eu lhes disse, a indiferença divina, mas é exatamente isso que é. Portanto, é claro, do ponto de vista da pessoa, pode parecer, para os tolos, o que outras pessoas nos tomam por pessoas que não têm senso de responsabilidade. Irmã, sem coração. Sim, isso é tão fácil. Além disso, quanto mais você estiver no coração, na espontaneidade, você tem que saber que, nas famílias, você será censurado mais ainda por não estar no coração. Irmã, oh sim. Isso é maravilhoso, risos. Mas é assim que as coisas são. Você não pode mudar a percepção deles. Elisa, então, se eu pensar, se eu morrer, eu largo e bem, eu perco o fim de todo este show. Eu quero estar ali. Irmã. Para o final. Risos.
Falaremos sobre isso neste inverno se tivermos os meios de comunicação e você não tiver nada para comer, nada para, você não pode aquecer sua casa, nada. Elisa. Bem, eu ainda tenho reservas. Risos. Eu ainda tenho reservas. Talvez eu morra com uma figura perfeita. Desligando. Concluído. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.